Olá pessoal, como vocês estão? Na aula de hoje vamos falar de conjuntos e subconjuntos. O que é conjunto? Conjunto é toda a coleção, seja ela de objetos, de coisas, de pessoas, de número. Toda a coleção é considerada conjunto. Vamos dar exemplo. O conjunto das vogais, o conjunto dos países que formam a América do Sul, o conjunto que forma os países do mundo, o conjunto da sala do primeiro ano B. Enfim, tudo que pode ser contado é chamado de conjunto. Então, vamos começar com as formas de representar conjuntos. Temos três formas de representar conjuntos. A primeira, por extensão. Um conjunto pode ser representado por extensão ou tabular, pode ser usado nas duas formas para falar. É quando colocamos os elementos separados por vírgulas e compreendidos entre chaves. Como, por exemplo, o conjunto das vogais. Abre chaves, o conjunto A é A, vírgula, E, vírgula, I, O, U, fecha chaves. Veja que está compreendido entre chaves e separado por vírgula. O conjunto B, o conjunto dos números 1, 2, 3 e 4. Note que está separado entre chaves, ou separado entre vírgulas e compreendido entre chaves. Então, essa é a forma tabular. Existe a relação entre conjunto e elemento. Como é essa relação? Relação de pertinência. Relação de pertinência é quando dizemos que um elemento, por exemplo, o elemento I pertence ao conjunto A. Eu estou dizendo que I faz parte do conjunto A. Da mesma forma que podemos dizer também que I não pertence ao conjunto B. Então, esse símbolo aqui significa tem relação de pertinência. E o símbolo cortado não pertence. Tranquilo, pessoal? Isso para relação de pertinência. Relacionar um elemento com um conjunto. Da mesma forma aqui, 1 pertence a B, 2 pertence a B, 3 pertence a B, 4 pertence a B. Tranquilo? A segunda forma é por meio do diagrama de Venn. Como assim, pessoal? Diagrama é quando você limita os elementos dentro de uma forma circular. Ou seja, veja só, eu tenho o conjunto A que está representado pelos números 1, 2 e 3 na forma tabular, como anterior. Vamos colocar ele no diagrama de Venn. Eu vou colocar aqui pontinhos e colocar 1, pontinhos, colocar 2, um pontinho aqui e colocar... Está aqui, pessoal, o conjunto A. Então, esse é o diagrama de Venn. Só um detalhe. Vamos representar A e B em um conjunto só. Como seria essa representação? A, vou fazer aqui de vermelho. Conjunto B. Isso acontece sempre, pessoal, na aula. Então, veja só, pessoal. Note que o elemento 1, ele pertence a A e pertence a B. Pode olhar aqui, que você pode ver que tem uma parte do conjunto A que pertence tanto a A como a B. Que parte é essa? É a parte, a intersecção de A com B, é a parte comum a A e a B. Você vai colocar os elementos que estão em A e em B, que são eles. 1 e 3. Daí, 1 e 3. Agora, nessa parte aqui que só pertence a A, eu tenho somente o 2. E nessa parte aqui só de B, eu tenho o 4, 5 e 6. Então, essa, pessoal, é a forma de representar por meio de extensão do tabular e por diagrama de Venn. A terceira forma de representar um conjunto é por uma propriedade. Vamos dar um exemplo. O conjunto A é todo elemento X pertencente aos naturais. Lembrando que os naturais, para quem não lembra, é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, enfim. Esse conjunto. Então,
X pertence a esse conjunto e X é menor que 8. Significa que são todos os números naturais menores que 8. Se eu for representar o conjunto A por extensão, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo número natural menor que 8. Então, esse aqui é uma representação por uma propriedade. Outra é o conjunto B. X tá o quê? X é vogal. Eu sei que o elemento do conjunto B são todos os números, ou todas as letras A, E, I, O e U. Então, essa é a forma de representar conjunto por meio de uma propriedade. Okay? Então, pessoal, continuando. Vamos falar de subconjunto. O que é um subconjunto? Subconjunto é um conjunto formado a partir de outro conjunto. Ou seja, é uma parte de um conjunto maior. Como, por exemplo, o conjunto das vogais, A, I, O, U. É um conjunto que faz parte do conjunto maior, que são as consoantes. Por exemplo, o conjunto dos países da América do Sul faz parte do conjunto do mundo. O conjunto do primeiro ano B faz parte do conjunto do colégio AFB. Então, temos que falar também de pertinência e inclusão, que é uma relação importante em relação ao subconjunto. Pertinência é quando relacionamos elemento com conjunto. Como assim, professor? Vou fazer aqui. Veja só, um conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente for relacionar um elemento do conjunto A com esse conjunto, a gente vai fazer o quê? Vamos utilizar, por exemplo, pegar o número 1. 1 pertence ao conjunto A. Veja o símbolo. O símbolo E significa pertence. Mas se for relacionar o número 6, ele não pertence ao conjunto A. Então, o símbolo é cortado, é de não pertence. Então, recapitulando, se eu relacionar um elemento com conjunto, vou utilizar o símbolo de pertinência. Pertence e não pertence. Pertence quando o elemento faz parte do conjunto. E não pertence quando o elemento não faz parte do conjunto. Relação de inclusão é uma relação de subconjunto. É quando relacionamos conjunto com conjunto. Quando eu formo um conjunto a partir de outro conjunto, como eu falei no início do tópico. Então, vou fazer aqui alguns conjuntos. Veja só. O conjunto A, com as letras A, E, I, O. Vamos fazer o maior. A, B, C, D, E, F, G e H. Um conjunto de A até H. Agora, o conjunto B. Vamos colocar A, B, E, F. O conjunto C, D, G e H. E o conjunto D, A, E, I, O e U. Olha bem, pessoal, note que B, ele é um conjunto formado a partir do conjunto A. Porque A, B, E e F, além que está em B, também faz parte de A. Então, nesse caso, dizemos que B é um subconjunto de A. E vamos utilizar o símbolo de inclusão, que é está contido. Então, B está contido em A. Assim como C também está contido em A. Agora, D, note que A, E, I, O, U, as letras I,
O e U não estão contidas em A. Logo, D não está contido em A. Esse símbolo aqui é um símbolo de não está contido. Então, recapitulando. Pertinência, relacionamos elemento com conjunto. O elemento 1 está contido em A e o 6 não está. O 1 pertence a A e o 6 não pertence a A. Na relação de inclusão é conjunto com conjunto. Então o símbolo é estar contido e não está contido. Então eu tenho que o conjunto B está contido em A, o C está contido em A, mas o D não está contido em A. Então, pessoal, expliquei o assunto. Vamos agora para exercício. Irei passar e resolver 2 exercícios e depois irei passar algumas questões do livro. Então, veja só, preste atenção. Represente na forma tabular os seguintes conjuntos. Note que esses conjuntos eles estão representados na forma por uma propriedade. Se lê assim: o conjunto A é igual a todo elemento x que pertence aos inteiros, x pertence aos inteiros, tal que menos 5 é menor ou igual que x e x é menor que 4. Significa que x são números compreendidos entre menos 5 e 4. É maior que menos 5 e menor que 4. Como é que eu vou representar na forma tabular? Forma tabular é por extensão. Vou pegar o conjunto A, abrir chaves e colocar os elementos dentro desse conjunto. Então, veja só. Menos 5 é menor ou igual que x. Esse símbolo aqui de menor significa que menos 5 faz parte desse conjunto. Então, eu começo pelo menos 5. Menos 5. Quem é maior que menos 5? Menos 4. Quem é maior que menos 4? Menos 3. Quem é maior que menos 3? Menos 2. Quem é maior que menos 2? Menos 1. Quem é maior que 1? 0. Quem é maior que 0? 1. Maior que 1. 2. Maior que 2. 3. O 4. Eu vou colocar, pessoal, o 4 nesse conjunto? Não. Porque o x ele é só menor que 4. Se ele fosse menor ou igual que 4, aí sim eu iria colocar o 4 aqui. Então, preste atenção nesse detalhe. Menor ou igual significa que começa pelo menos 5. Menor que 4 significa que vai parar no 3. Então, tá aí. Esse é o conjunto representado na forma tabular. Segundo conjunto. X pertence aos inteiros, tal que menos 1 é menor que x, x menor ou igual que 8. Mais uma vez, conjunto B. E vamos começar. Menos 1, veja o sinal daqui. Não tem menor, então não tem igual, é só menor. Então não começa por 1, começa pelo maior que 1. Quem é 1? Quem é maior que 1? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou colocar o 8, porque x é menor ou igual que 8. Veja que aqui eu parei no 3, porque era só menor. Aqui é menor ou igual, o 8 entra. Conjunto C. Veja aqui, pessoal, pode vir uma forma dessa forma, pode vir com uma forma de uma equação. Isso mesmo, a gente pode relacionar equações com conjuntos. Veja só, x pertence aos inteiros, tal que x ao quadrado é igual a 49. Quem são os números que elevado ao quadrado é igual a 49? É fácil, né? 7 ou menos 7. Mas se a gente for resolver essa equaçãozinha aqui, é só fazer x é igual a mais ou menos a raiz de 49. X é igual a mais ou menos 7. Ou seja, x pode ser mais ou menos 7. Só um detalhe, quando for escrever o conjunto C, o conjunto C, eu vou fazer aqui na frente. O conjunto C, se vocês colocarem menos 7 e 7, vai estar errado. Professor, mas a solução não é 7 menos 7? Sim. Desculpa, pessoal. X pertence aos inteiros. Eu me adiantei um pouquinho aqui nas naturais. Mas, voltando.
Essa é a resposta correta. C é igual a menos 7 e 7. Tranquilo, né? Então, já que eu me adiantei, vamos fazer logo a letra D. O mesmo jeito. Agora, um número ao quadrado que menos 1 é igual a 8. Que é esse número? Se você olhar bem, a gente não precisa também fazer de cabeça, vamos fazer a continha. X ao quadrado vai ser igual a 8 mais 1. Sabemos na equação, quando mudamos o número do primeiro membro para o segundo, você muda o sinal. Se o menos 1 está no primeiro negativo, ele passa positivo. Então, x ao quadrado é igual a 9. Se x ao quadrado é igual a 9, fazemos o que? A raiz. X é igual a mais ou menos a raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. Veja só. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1 é igual a 8. Menos 3 ao quadrado também dá 9, porque o número negativo ao quadrado fica positivo. Menos 1 também dá 8. Só que nesse caso, se vocês colocarem o conjunto D da forma do C, menos 3 e 3, está errado. Por que está errado? Por causa dessa definição aqui. X pertence aos naturais. E aqui x pertence aos inteiros. X pertence aos inteiros significa que nesse conjunto eu tenho números negativos. Compreenderam? Agora, x pertence aos naturais significa que eu não posso colocar número negativo. Então, nesse caso, o conjunto D é um conjunto unitário. Um conjunto só tem um elemento, é o conjunto 3. Mesmo menos 3 sendo solução dessa equação, não poderei colocá-lo no meu conjunto. Ou seja, o único elemento do conjunto D é o número 3. Vou apagar aqui, pessoal, para responder a letra D, que fica melhor. Então, a D. A E, na verdade. X pertence aos naturais. Note que essa parte é importante. Naturais, números positivos somente. Inteiro pode ter positivo e negativo. Tal que x é maior que 21. Então, letra E é só fazer aqui. O conjunto E. Quem é número natural? Números positivos. X maior que 21. Quem é maior que 21? 22, 23, 24 e assim sucessivamente. Note que os conjuntos eles podem ser finitos ou infinitos. Letra do conjunto A é finito, pois tem um fim. Assim como o conjunto B é finito, o conjunto C, o D. O único conjunto que é infinito é o conjunto E. Note que sempre vai ter um número maior. 22, 23 é maior que 22, 24 é maior que 23. Sempre vai ter um número maior. Nesse caso, é conjunto infinito. E nesses casos, todos os conjuntos são finitos. Espero que tenham entendido, pessoal. Tem uma questão, algumas questões no livro, que eu vou passar para vocês, que é bem parecida com isso. Eu espero que vocês consigam fazer. Ok? Então, pessoal, vamos para a segunda questão. Observe o diagrama. Temos aqui o conjunto A, B e C. E eu quero que vamos determinar quais sentenças são verdadeiras e quais são falsas. Primeiro, pessoal, vou representar o conjunto A, B e C por meio na forma tabular, por extensão. Veja só, o conjunto A. Para determinar o conjunto A, eu vou analisar quem está no conjunto A. Estão vendo aí, pessoal? Quem está no conjunto A? Quem é o menor número que está no conjunto A? O 0, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 8. Ah, professor, mas o 0 não importa, eu estou colocando no conjunto A. O A é 0, 2, 4, 5, 7, 8. O conjunto B, eu tenho 0 também, 2, 0, 1, 2, 3, 4 e 6. Correto, pessoal? 1, 2, 3,
0, 1, 2, 3, 4, 6. E por último, o conjunto C, o menor número é 1. É só olhar aqui, o conjunto B, tá vendo, pessoal? E o conjunto C são os elementos do conjunto C. 1, 2, 4, 7 e 9. Feito isso, pessoal, fica mais fácil para você determinar se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Letra A. 3. Estou relacionando um elemento com um conjunto. Por que elemento, professor? Porque o 3 ele não está entre chaves, então ele é um elemento. O elemento 3 pertence a 3 pertence a, pessoal? Não, né? O 3 não pertence a A, então isso aqui é falso. 1 pertence a A e 1 pertence a B. Isso é verdadeiro? É, pessoal? Não, também. Também é falso. 0 pertence a B, 0 pertence a A e 0 pertence a C. 0 pertence a A é verdadeiro, mas 0 não pertence a C. Então também é falso. 2 pertence a B e 2 pertence a C. 2 pertence a B e 2 pertence. Então isso aqui é verdadeiro. Veja que essas três, pessoal, foi elemento com conjunto. Agora temos aqui conjunto com conjunto. O conjunto formado por 2 e 4 está contido em A. Esse conjunto é parte também do conjunto A? Sim, então é verdadeiro. Muito bem. Então, o conjunto 2 e 4 pertence a B também? 2 e 4 pertence, porque 2 e 4 são elementos de B também. Então, verdadeiro. O conjunto com o elemento 7 pertence a C? Desculpa, pessoal. Pertence ao que não pode acontecer. Pertence conjunto, elemento com conjunto. O conjunto com o elemento 7 está contido em C? Sim, verdadeiro. E por último, o conjunto com os elementos 5, 8 e 9 não está contido em A. 5, 8 e 9. 5 e 8 faz parte, mas o 9 não. Então isso aqui, se fosse contido, seria verdade, falso. Como ele afirmou que não está contido, então é verdadeiro. Porque o 9 não faz parte do conjunto A, logo não está contido em A. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Aqui são dois exemplos que vocês irão se basear para resolver a atividade que eu vou passar para vocês. Então, finalizando a aula de conjuntos, vocês vão fazer a atividade da página 13, a questão 1, 2, 3 e 4. Assim que responderem no meu privado, tá bom? No Telegram. Um abraço e até a próxima.